Bom dia, pessoal. Então, vamos retomar a nossa aprendizagem sobre o imposto de renda da pessoa física. Lembrando que o prazo é até dia 30 de junho, né? Caso haja pagamento de DARF ou pagamento da primeira DARF referente ao imposto, deve ser feito até esta data também. Então, vamos fechar agora com a parte do programa gerador do imposto de renda. Ok? Então, vamos lá. Vocês provavelmente já baixaram o programinha que eu tinha passado o link para vocês lá no Classroom. Instalem ele no computador de vocês, tá? Para ser possível executar essa atividade. A prof vai disponibilizar para vocês um comprovante de rendimentos, como se fosse aquele informe do assalariado, ok? Nosso foco agora vai ser essa aprendizagem do assalariado, que é o mais tranquilo, é o mais básico que existe dentro do contexto do imposto de renda, né? Nós temos depois rural, nós temos investimentos em ações, ganho de capital. Talvez, se der tempo, nós vamos nos aprofundar nesse ponto, mas tá bem difícil a questão do tempo nesse sentido. Então, caso tenham alguma questão específica em relação a isso, mandem para mim a parte, tá? Os investimentos em ações devem ser também informados. A prof colocou aqui alguns pagamentos efetuados também em movimentações que a cliente executou, tá? Então, como que funciona? Nós vamos ter esse informe de rendimento aqui com a fonte pagadora, né? Os valores dos rendimentos do contribuinte. E aqui é como se ela tivesse falado para você, olha, eu tenho um filho, devo entregar o documento para você do certidão de nascimento do meu filho. Enfim, às vezes eles nem entregam, né? A maioria das vezes você já observa na declaração anterior que tem um filho, né? Você só tem que acompanhar se ele vai ter idade para ser dependente, né? Dentro do imposto de renda. Como tem 12 anos, então é dependente, né? O extrato bancário, geralmente, os clientes entregam. Tem mais outras movimentações de pagamentos efetuados para médicos. Enfim, imaginem que a Maria Jamelão entregou para vocês esses documentos referentes a isso aqui, tá? Na observação tem especificado o que vocês vão colocar em cada campo. E aqui está especificado qual local vocês vão efetuar o lançamento, ok? A partir de qual documento ela entregou. Então, na atividade prática, vocês vão averiguar esses pontos. Na realidade, na prática real, vocês vão questionar o cliente se ele tem dependente, se ele vendeu o carro, se ele comprou bem, se ele tem poupança, se ele tem previdência, se ele tem ações. Você vai questionar ele aplicações financeiras, enfim, né? Tudo que envolve patrimônio dentro do contexto que a gente aprendeu na parte teórica, vocês vão perguntar ao cliente se ele fez durante o ano, né? Porque daí vocês precisam pedir o documento hábil em relação a isso para informar no imposto de renda, se ele recebe aluguel, se ele pagou aluguel, se ele pagou advogado, se ele recebeu ação e assim por diante. Ok? A cara do programa é essa daí, tá? Então, vocês vão começar indo pelas fichas da declaração. Identificação do contribuinte é o primeiro item, vou colocar as informações da Maria Jamelão, né? Os dados pessoais dela. Observem, pessoal, que no informe de rendimentos as informações já vêm elencadas no campo que devem ser preenchidos, né? Então, ó, aqui está o informe de rendimentos que o cliente nos passa, né? Aqui está, no caso, o que o programa pede, tá? Dentro do assalariado, aí fica mais tranquilo, porque ele está dentro da mesma lógica, né? Total de rendimentos tributáveis. Total de rendimentos tributáveis está aqui. Contribuição previdenciária está aqui. Imposto remetido na fonte, o total do ano está aqui também, né? E assim por diante. Nos dados que eu passei para vocês, na lista, né?
como se o cliente tivesse entregue os documentos para vocês, segue a mesma lógica, tá? Eu coloquei lá o campinho local do lançamento para vocês saberem aonde efetuar esse lançamento, beleza? Com relação aos rendimentos isentos e não tributáveis, nós vamos colocar, por exemplo, o auxílio transporte. Vejam, né? O auxílio transporte, ele entra nesse campo dos rendimentos isentos e não tributáveis. Veja como deveria ficar preenchido, né? Então, só dicas que talvez vocês possam ter dúvidas, já estou esclarecendo o porquê que está naquele determinado campo, né? Quando eu vou incluir a conta corrente, para poder colocar várias contas correntes aqui, como aqui, ó, tem o rendimento e a conta corrente. Não, tem o rendimento e o auxílio transporte aqui, né? Rendimento da poupança e tal. Vocês vão clicar em novo, né? Aí eu vou efetuar o preenchimento dentro da tela do novo, ó. Qual o tipo do rendimento que é isento e não tributável, né? As telas dos pagamentos efetuados, pessoal. No final, se a de vocês não ficar assim, verifiquem, tá? Porque faltou coisa, ok? Então, nós temos daí dentro o valor pago para cada CNPJ ou CPF específico. Então, a partir dos dados que a prof vai passar para vocês agora como atividade, façam o preenchimento da declaração do imposto de renda. E depois respondam as seguintes perguntas, né? Qual o regime mais viável para ela? Simplificado ou declaração completa? Agora o programinha vai dar para vocês lá, tá? Se quiserem fazer o cálculo na mão, sem problema nenhum também. Vocês já vão entender a lógica do sistema. Qual seria o valor da restituição ou pagamento do seu imposto pela declaração completa e pelo regime simplificado? A senhora Jamelon tem direito à restituição? Uma dica que eu vou dar para vocês agora para a realidade prática, quando você pega o cliente, né? Você tem o cliente para a declaração dele. No caso da Maria Jamelão, olha só. Nós vamos colocar as entradas. Pensa que o imposto de renda ele é regime de caixa. Então, eu tenho que averiguar essa evolução patrimonial do cliente durante o ano pelo regime de caixa, pessoal. Então, assim, olha só. Tudo que ela ganhou está aqui, ó. Ela ganhou os rendimentos do salário, ela ganhou o auxílio transporte, ela ganhou o rendimento de poupança, ela ganhou o 13º, ela vendeu uma moto, né? Então, esse valor entrou em caixa para ela, teoricamente. Aí nós vamos elencar tudo que saiu. Ela pagou o INSS, ela pagou o imposto de renda, a compra do carro, que ela comprou um carro, né? Ela fez fisioterapia, ela pagou o hospital, ela pagou o aluguel, ela pagou a escola, deu esse total. Vejam que, se eu fosse elencar somente esses ganhos e essas saídas, os valores pagos por ela seriam bem maiores que os valores efetivamente recebidos. Essa questão, embora seja uma diferença pequena, é passível de malha fina, né? Então, é sempre bom averiguar essa evolução patrimonial, se os pagamentos não estão superiores aos valores recebidos. Agora, vamos colocar o saldo das contas bancárias. Olha só, entrou na conta esse saldo aqui, que o que seria essa entrada, né? É a saída de caixa do aumento de saldo de 2018 para 2019. Então, 2018 fechou com um valor a menos, e esse valor aí fechou em 2019, como se tivesse sido uma entrada, né, na conta corrente. Saiu da poupança, então significa o quê? Para mim, como saiu da poupança, ela é uma entrada de caixa, né? Diminuiu a poupança, então significa que eu tirei da poupança e usei para efetuar o pagamento. Então, essa diminuição de poupança, pela lógica do regime de caixa, é uma entrada, né, no caixa, porque ela saiu da poupança e foi para pagamentos ou, enfim, ela englobou o meu patrimônio, né? Então, eu ajustei aqui meu total de entradas, olha só. Com essa saída, essa diminuição da conta corrente, né? E com essa entrada da poupança, que eu tirei da poupança, diminuiu minha poupança, no caso, né? Saiu da poupança e entrou no meu caixa. Total de saídas ajustado seria esse daqui, com o saldo da poupança,
Então, ficaria 1.502,35 positivo. Então, está dentro. A evolução patrimonial dela é condizente com os pagamentos e recebimentos dela, ok? Então, observe que sem o saldo das contas bancárias, o resultado de saída dos pagamentos da cliente é maior do que a sua movimentação patrimonial poderia suportar. Esse fato é passível de malha fina. Se estiver acima de valores gastos de cartão de crédito muito exorbitantes, também, pessoal. Eles fazem o cruzamento com o banco, né? Quando incluímos os saldos das contas bancárias, observou-se que o total de saídas ou pagamentos efetuados pela cliente está totalmente suportado por sua movimentação patrimonial. Sempre verifiquem a evolução patrimonial do seu cliente. Verifiquem com ele a questão do caixa, você vai deixar um caixinha. Porém, pessoal, não recomendo. Não recomendo que deixem caixa. Esse é um hábito que, ao meu ver, dentro do contexto da nossa área dos contadores, deve ser eliminada a questão do caixa dentro do imposto de renda. Por quê? Quando eu declaro lá que eu tenho, vamos dizer assim, 30 mil em casa, em dinheiro, em espécie, né? Isso é um hábito, eu vejo, é muito comum encontrar declarações com esse campo de caixa, né? A Receita Federal ela pode solicitar para o cliente apresentar esse dinheiro, né? O buraco é bem mais embaixo, mas quando você declara que você tem esse dinheiro em casa, eles podem solicitar. E o teu cliente vai ter, né? Então, verifiquem essa questão também, tomem muito cuidado com isso, tá? Às vezes o caixa é necessário verificar isso para incluir esse caixa, porque daí se dá uma diferença que a gente coloca um caixinha, né? Mas o cliente, seria bom o cliente ter alguma origem, ou ter esse dinheiro em casa realmente por caso de precisar. Não é uma prática, digamos assim, eu vou colocar e não dá nada. Pode dar, tá? Pode dar nada e pode dar tudo, beleza? Então, cuide com essa questão do caixa ali que vocês vão pegar, provavelmente clientes que já vêm com caixa dentro da declaração informada. Então, é por isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora façam declarações, ganhem dinheiro, que vocês têm um mês aí, dá para fazer pelo menos, vamos ver, pelo menos umas 3 por dia. O que vocês acham? Então dá para fazer aí umas 90 declarações. Bons estudos, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se fala. E lembre-se do perguntão, tá? O perguntão da Receita Federal nos auxilia muito. Fiquem com Deus, até.